tornar esse ambiente um ambiente de adoração. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Se você puder colocar as mãos na altura do coração e esqueça do que eu estou falando, porque eu vou conduzir uma oração, mas eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você apresente a Deus nesse momento as tuas necessidades. Eu quero que você seja sincero, que você derrame o teu coração aos pés da cruz de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por aquilo que você está sofrendo, mas eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque a esperança está no Senhor, porque você sabe que dele vem o consolo, vem o conforto, dele vem a fortaleza, nele nós temos segurança, e nós sabemos que não sairemos daqui vazios e sem respostas. Ah, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nesse momento ouvir este coração, ouvir esta voz que clama, às vezes uma voz cansada, de que não aguenta nem mais de tanto chorar, mas o Senhor tem visto esta lágrima, o Senhor tem visto esse choro, e eu tenho certeza, meu Deus, que nesta noite grandes coisas vão acontecer, e é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, porque nós queremos dar o melhor de cada um, porque nós nascemos, meu Deus, com um único propósito, para te louvar e para te adorar. Ah, meu Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração. E eu convido você nesse instante, se você ainda puder, com os olhos fechados, porque a gente dita a canção para você, mas eu queria que você, se você conhece a canção, melhor ainda, mas se você não conhece, que essa seja a sua adoração ao Senhor, mas ao mesmo tempo que seja o seu desabafo, que seja o seu momento de entregar a sua vida nas mãos daquele que pode mudar o cenário de qualquer situação. Eu convido você a cantar: quero dar o melhor de mim. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais. Quero ser bem mais do que já sou. Do que já sou. Um adorador por excelência. Adorador por excelência. Me tornar. Então diga: eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu não posso me Então diga: tem adoração em meu DNA. adoração em Levante suas mãos e diga que você é um adorador por excelência. por excelência. Um adorador por excelência. Adorador por excelência. Um adorador por excelência. Adorador por excelência. Desde o começo, quero dar o melhor de mim. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais. Quero ser bem mais do que já sou. do que já sou. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Então diga bem alto: eu não vou me importar. Eu não vou me importar Com o que vai acontecer. com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu Tem DNA. adoração em meu Eu Deus. digo que você é. Diga um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador. Um adorador por excelência.
acontecer. O que vai acontecer? Eu só quero te exaltar. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu Tu és viver. a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Tenho adoração em meu DNA. Tu tira bem alto que você é. Um adorador por excelência. Diga mais alto. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Meu Deus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque se não for para te adorar, por que é que eu nasci? Assim diz o salmista e assim nós replicamos a tua palavra. Ah, meu Deus, como é doce a tua presença e como nós percebemos nesta noite. Mesmo que o mar tente me submergir, mesmo que a tempestade tente nos alcançar, o Senhor é o nosso abrigo. Eu convido você a cantar: se o sol se pôr e a noite chegar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir, Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para me respirar. traz à tona pra respirar e me faz andar Sobre as águas, sobre as águas. declare: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, És o minha meu paixão, dono, minha paixão, minha canção minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Nós vamos cantar mais uma vez. Se o sol se pôr e a noite chegar, Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Se a tempestade me alcançar, meu abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir, Se o mar me submergir, a tua mão me traz à me tona traz à tona pra respirar e me faz andar e me faz andar sobre as águas. sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, És o meu dono, minha paixão, minha canção minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Nós vamos cantar aleluia. Cante. Aleluia. Isso, aleluia. Aleluia.
sobre as águas. Sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Não diga nada agora, apenas com o teclado de fundo, que você possa perceber o Espírito Santo aí no seu lugar, o Espírito Santo te tocando. Talvez aquela dor que você chegou a trazer nessa noite, às vezes não estou falando de uma dor física, mas de uma dor na alma, uma dor espiritual, um peso, uma vontade de desistir, uma vontade de morrer. Ah, meu Deus, Espírito Santo, toca nessa pessoa nesse momento, toca agora no mais profundo da alma dela. Se você tiver vontade de chorar nesse momento, não segure o choro, mas que você possa transbordar na presença do Espírito Santo de Deus, porque a presença do Espírito Santo é real. E quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós invocamos, Ele prometeu que o Espírito Santo viria, o Consolador estaria. Ele está aqui nesse momento para te curar interiormente. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Obrigado por nos fazer fortes. Para nós terminarmos, para que você possa selar aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, nós vamos cantar Aleluia, que significa Deus seja louvado. Como um coral de anjos, nós vamos cantar Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo de Deus. E aplauda bem forte a glória do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor da adoração. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. A palavra do Senhor nos ensina lá em Provérbios, capítulo de número 3. No versículo de número 10, olha só que interessante, a gente sempre usa este trecho da Bíblia, porque enquanto nós não entendermos que semeadura é um princípio condicional, pastor, o que é um princípio condicional? Por exemplo, Deus nos ama de forma incondicional, não há condições para que Deus te ame mais ou menos. Isso é graça. Mas em algumas situações a Bíblia nos apresenta promessas condicionais. Aqui está uma promessa. O versículo 10 do capítulo 3 de Provérbios diz assim, porque quando a gente fala da Bíblia, ela foi escrita numa outra época, num outro contexto, e nós somos da geração do capitalismo, da geração da globalização. Então, quando a gente fala em posses, em propriedades, a gente fala de material, mas a gente associa ao capital, ou seja, ao dinheiro, à espécie. Mas naquela época, o capital era o que? Era a agricultura, eram os frutos, eram os animais, eram terras. Então, quando a gente lê na Bíblia, a gente precisa fazer a transposição para nós entendermos com a nossa realidade de hoje. E olha só, lá em Provérbios, capítulo 3, verso 10, diz assim: os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Celeiros é onde se armazena alimentos, falando sobre agricultura. E os seus lagares transbordarão de vinho. O vinho simboliza alegria, ou seja, simboliza a felicidade, a presença do Espírito Santo de Deus. Tá, isso é uma promessa.
que os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tá, mas o Senhor disse que é uma promessa condicional. Para que isso aconteça tem que haver uma condição. É o que está no versículo anterior. Olha o que diz o versículo 9: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Tem alguém aqui que trabalha na agricultura? Alguém aqui no nosso meio que trabalha na agricultura? Sim ou não? Não? Então todos aqui trabalham em fábrica, em comércio, na indústria, no terceiro setor, enfim. Mas quando nós falamos de colheita, o que é a nossa colheita? É o nosso suor do trabalho que nós desenvolvemos o ano todo, ou no mês todo. E qual que é a recompensa disso? É o que nós recebemos. Inclusive eu sei que muita gente recebeu hoje, né? Porque hoje é o famoso dia do pagode, né? Mas não do pagode aí, mas é do pagamento. No inglês, é até uma palavra feia se traduzida para o português. Alguém sabe como significa o dia de pagamento no inglês? Ninguém fala inglês? A Maria Clara sabe, né? Por isso que ela deu risada, né? Pode falar para vocês? Pagamento significa pay. E dia, day. Então, payday. Então, o duro que é verdade. Vocês não entenderam, né? Puxa. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o dia do pagamento no inglês é que para nós traz uma conotação meio pejorativa. Mas enfim, muita gente recebeu hoje. Mas por que você recebeu hoje? Porque você trabalhou. Então o salário é a recompensa daquilo que você fez. Então volta lá, Maria Clara, no versículo de número 9. Então, honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias. O que significa primícia, Léo? Primeira parte de todas as suas colheitas. Pastor, é verdade que se nós não sermos dizimistas nós vamos para o inferno? Se você um dia ouviu algum pastor falar que quem não dizima rouba a Deus, desculpa. Se você segue uma pessoa dessa, misericórdia. Porque uma pessoa dessa não tem um preparo teológico, é analfabeto, biblicamente falando. Por quê? Porque nós não somos justificados por obras. O que nos justifica é a graça, o sacrifício de Jesus. Então, eu não pratico obras para ser salvo. Eu vou perder a salvação. Meu irmão, se um dia alguém já falou isso para você, outro analfabeto teológico, porque não tem como você perder o que você não conquista. Salvação não se conquista, se recebe, é de graça, e graça é um favor imerecido. Então, se você quer saber um pouco mais disso, eu já aproveito para abrir um leque para fazer a propaganda do nosso curso amanhã de iniciação em teologia, onde a gente explica tudo isso. Mas enfim, pastor, mas então eu não sou obrigado a dar o dízimo? Não. Só que enquanto você não aprende a ser dizimista, você retém muitas coisas que Deus tem para lhe proporcionar, porque são princípios. E quando você aplica isso, você vê que quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz para você. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Isso eu posso provar biblicamente para você. Então, a gente precisa entender que dizimar e ofertar é nada mais, nada menos do que eu colocar em prática a lei da semeadura. E nós acabamos de ler aqui, para encerrar, pastor, no Antigo Testamento fala-se muito disso, sim, e no Novo Testamento? Vamos ler Lucas, capítulo de número 8. Olha, a partir do versículo de número 1, diz assim, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus não estava sozinho. Os 12 apóstolos, ou os 12 primeiros discípulos, iam com eles. E não somente eles, mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. O evangelista Lucas, ele nomeia essas mulheres. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, ou seja, uma mulher que foi liberta. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana,
e muitas outras. E olha que interessante, e essas mulheres lhe serviam com... Esse é o reflexo. Mulheres que entenderam a lei da semeadura, porque nós também podemos ser representados por elas. Porque um dia nós também chegamos na igreja com enfermidades físicas, com enfermidades espirituais, fomos libertos, fomos curados, e o principal de tudo, fomos salvos. Agora a gente volta, por isso que eles seguiam Jesus, mas eles não seguiam apenas, mas sustentavam com os seus bens. Ou seja, se a Helenita me fizer um favor, e eu falar, obrigado Helenita, hashtag tamo junto, não. Mas se eu chegar e falar, Helenita, estou um presente, mas por quê? Eu falei, é uma forma de agradecer aquilo que você tem feito por mim. Eu expresso a minha gratidão com generosidade. E quando eu entendo isso, Deus ele multiplica na minha vida. Você crê nisso? Então, se dizimista, meu irmão, entenda, não é algo obrigatório, mas é algo que se eu não começar a viver, eu vou deixar de viver o extraordinário de Deus em minha vida. Então, você que vai dizimar, você que vai ofertar, eu convido você a fazer, ouve a Pix, que a nossa chave Pix da igreja é o nosso e-mail, quadrangulareião, sem o tio, tudo junto, quadrangulareião@gmail.com, vai aparecer lá a Igreja do Evangelho Quadrangular ou Cruzada Nacional de Evangelização. Não deixe de vir aqui à frente e receber de forma simbólica. O óleo não tem poder para nada, viu pessoal? É só um símbolo, mas faz parte da nossa liturgia de culto. O que tem poder é o nome de Jesus. Amém? É ou não é? Então tá bom, posso ficar só? Então tá bom. Eu vou orar por você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos e as ofertas que serão revertidos para o sustento da tua obra. Abençoa os que te honram, em nome de Jesus. Com alegria e com fé, você pode sair do seu lugar e trazer o seu melhor para Deus, cantando. Abra a sua Bíblia em Salmo 42. Eu quero ler o versículo de número 5. Como eu disse, semana que vem a gente inicia as 7 quartas da resposta. Quarta-feira, ele é um momento em que nós reservamos para estarmos também nesses 60 minutos dentro da casa de Deus. Os nossos cultos são rápidos, dinâmicos, objetivos. Não é a quantidade, o que importa é a intensidade. Eu costumo dizer que em 1 hora a sua vida pode mudar, com uma direção que Deus pode trazer para a sua vida. Então, nós vamos antecipar. Então, não serão apenas 7 quartas, porque hoje eu quero fazer uma pregação introdutória, trazendo uma resposta. Então, serão 8 quartas da resposta. Então, quem vem buscar a resposta da parte de Deus diz, eu vim. E a primeira resposta de hoje é diante de uma pergunta, porque resposta, ela existe porque há uma pergunta. E qual é a pergunta que nós fazemos? Quando ou o que fazer quando tudo dá errado? É isso que nós vamos falar, é essa resposta que Deus vai trazer em nossas vidas. Então, eu queria que você leia comigo o Salmo de número 42, verso 5, que diz assim: Por que estais abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta, eu quero que você seja bem sincero. Quem aqui já teve um dia em que parecia que absolutamente tudo dava errado? Quem aqui já teve um dia desse? Sabe aquele dia que você fala, hoje não era para eu ter acordado? Você já teve um dia desse? Você quer ver um exemplo? Sexta-feira passada foi feriado, foi na quinta-feira, e o Júlio César está aqui, porque o Júlio, ele participou
porque ele foi a solução. Quinta-feira, véspera de feriado, pense que tudo deu errado. E eu falava assim: Senhor, o que o Senhor está provando comigo? O que o Senhor quer comigo? E eu tinha feito compra com o fornecedor. O fornecedor, ele chegou antes do horário, não tinha chego ainda lá no restaurante. Eu que tinha que fazer o pagamento, e eu falando com o vendedor: segura ele aí que eu já estou chegando, eu estou fazendo Pix. Moral da história, o rapaz me esperou e foi embora. Eu falei: bem, eu já tinha feito Pix. Eu falei: bem, eu fiz o Pix, o rapaz foi embora. Eu vou falar para ele voltar. Daqui a pouco ele falou assim: ele foi embora com sua mercadoria porque teve que ir para as 3 cidades. Perdi a mercadoria. Meu Deus, isso foi a primeira do dia. Fora outras coisas que aconteceram. Aí, para terminar o dia com chave de ouro, né, Júlio? 2 horas da tarde, a hora que eu vou abaixar a porta de aço, estoura a mola na porta. Eu liguei para o Júlio e falei: Júlio, se não encerrar, eu estouro a mola da porta. Para fechar com chave de ouro. Quem já teve um dia assim? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus, porque hoje nós estamos na presença de Deus, porque nesses momentos a gente não quer dar glória a Deus. Então tem dia que a gente acorda cansado, tem dia que parece que as coisas não fluem, tem dia que parece que é um peso, uma angústia, parece que o emocional pesa. Às vezes a gente acorda assim, a gente não sabe explicar, mas a gente está ali numa profunda tristeza, a mente acelera e a sensação que nós temos é: eu não vou dar conta disso. Então, eu queria que você entendesse algo diante desses momentos. Esses momentos parece que vêm para nos quebrar, mas você nunca vai quebrar, porque esse é um processo de Deus na sua vida. Então, a gente precisa entender que hoje nós vivemos em uma geração que não sabe lidar com dor. A gente vive numa geração que confunde processo com fracasso. A pessoa, ela joga a toalha, a pessoa, ela entrega os pontos já na primeira dificuldade. A pessoa, ela interpreta dias ruins como abandono de Deus. Quantas pessoas que frequentam a igreja há anos, mas quando começa a passar por um período que nós chamamos de deserto, a pessoa, ela vê como um abandono de Deus. Então entenda uma coisa: nem todo dia ruim é derrota, mas às vezes é a construção de Deus para algo grande na sua vida. Em primeiro lugar, por que nós lemos o Salmo 42, o verso de número 5? Porque ele diz: por que está batido a minha alma? Ele vai repetir isso em outras oportunidades. No verso 11, por que está batido a minha alma? Então, observe que o salmista, ele não está vivendo um problema físico. Não é quando você acorda, já aconteceu comigo uma vez, de eu acordar às 6 horas da manhã, e o quarto apagado, e daqui a pouco, pum, eu quebrei o dedinho no pé, ele virou assim. Aí aquela dor insuportável. Não estou falando, o salmista não teve um dia desse. Um dia em que ele bateu a cabeça e levantou um galo. Ele está tendo ali um problema na alma. Ele está vivendo um colapso emocional, um colapso espiritual. E ele descreve, ele vai dizer, quando ele começa no versículo 1: como suspira a corça pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, ele está falando: eu tenho sede de Deus. Ele diz depois: lágrimas constantes. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha o versículo 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: aonde está o seu Deus? Então, essa é uma expressão de pressão externa, de pessoas que estão a todo momento querendo, parece que empurrar ele cada vez mais para esse vazio. Então isso aqui é uma crise interna, mas pressão externa ao mesmo tempo. Então quem está identificando com o que eu estou falando, nós somos constantemente bombardeados por pressão familiar, pressão no trabalho, pressão com isso, pressão com aquilo. A gente acha que nós não vamos dar conta.
mas eu queria trazer algo que é uma verdade profunda que o salmista nos ensina. O salmista nesse momento ele está sendo sincero, porque ele está sentindo Deus distante, mas ele ainda está falando com Deus. Talvez você não entendeu o que eu estou querendo dizer. O salmista ele admite que eu estou sentindo a presença de Deus distante, mas eu ainda estou falando com Deus. E talvez você esteja vivendo um momento desse, parece que Deus está distante de você, mas como eu falei no domingo à noite, para quem esteve aqui no domingo à noite sabe o que eu estou falando. Mas se você está aqui, é porque você crê que algo pode acontecer, mesmo tendo essa sensação que Deus está distante, você ainda crê que Ele pode mudar. E sabe qual é o nome disso? Maturidade espiritual. É por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque são pessoas imaturas, porque não entendem o processo. Então nós precisamos entender que existem dias em que nós oramos e não sentimos nada. A gente vem ao culto e parece que a gente continua vazio. A gente continua, mas por dentro a gente permanece naquele cansaço. Mas isso não significa que você está longe de Deus, mas significa que você está sendo formado em um nível mais profundo. E é isso que Deus está fazendo com muitos de nós aqui. Fé não é sentir Deus o tempo todo, é permanecer mesmo quando você não sente. Repita isso: fé não é sentir Deus o tempo todo, é permanecer mesmo quando eu não o sinto. Então, a conversa mais importante que a gente observa aqui é o salmista conversando com ele mesmo, porque ele disse: ó minha alma. Observe que ele não está falando com Deus: ó Deus, por que a minha alma está tão triste? Ele diz: ó minha alma. E essa é a conversa mais importante que nós devemos ter, é a conversa com a gente mesmo. E qual é o segredo? O salmista ele começa a pregar para si mesmo. Observe que ele não conversa com pessoas em primeiro lugar, ele não desabafa em redes sociais: ai, estou tão mal, ó céus, ó terra. Parece que a pessoa ela quer recuar para que todo mundo ouça. Posta no Instagram, põe no Stories, põe no Facebook, põe no X, que é o antigo Twitter. Ah, meu irmão, o salmista não faz isso, mas ele fala com a própria alma. É uma introspecção. O que é uma introspecção? É um momento em que eu volto para o meu interior. E isso é um princípio espiritual. Se você não governar a sua mente vai governar você. E sabe qual é o nome disso? Isso é um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. É você exercer poder sobre a sua vontade. Então, como que nós podemos aplicar isso? Quando tudo começa a dar errado, nós precisamos aprender a dizer, em primeiro lugar: calma, para você mesmo, Deus continua no controle. Então, se você não está pegando o gancho das respostas, olha as respostas que Deus está dando nessa noite aqui. Quando tudo começa a dar errado, você precisa aprender a dizer para si mesmo: calma, Deus está no controle. É o famoso exercício: cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Você precisa falar assim como o salmista diz: calma, Deus continua no controle. Em segundo lugar, quando tudo começa a dar errado, você precisa aprender a dizer: isso não define a minha história. Você não está pegando o X da questão. Nem glória a Deus, nem aleluia. Eu vou repetir: quando tudo começa a dar errado, você precisa aprender: isso não define a minha história. E você também, em terceiro lugar, precisa dizer: eu não vou desistir hoje. Tem uma historinha de um adolescente que estava lendo gibi. Ele estava ali entretido na história e de repente ele entrou ali quase que no final do livro, mas faltavam ainda alguns capítulos, mas em que o super-herói que ele estava ali torcendo, ele estava levando uma surra ali do vilão daquela história em quadrinhos.
E quando a mãe dele no outro quarto percebeu que a luz do quarto estava acesa, ele tinha que acordar no outro dia cedo para ir à escola. Menino, o que você está fazendo acordado nessas horas? Pode apagar a luz, vai para o banheiro e volta. O menino ficou desesperado e falou assim: não vou dormir sem saber o que aconteceu com o meu super-herói. Antes dele apagar a luz, ele foi nas últimas páginas. Aí ele viu que ele venceu, o super-herói venceu, que terminou bem. Aí ele fechou, apagou a luz e foi dormir. É assim que você tem que entender, porque o dia ruim não define a sua história, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e Deus, ele tem palavras de vida e vida eterna. Ele não veio para matar, roubar e destruir, isso foi o ladrão, mas ele veio para te dar vida e vida plena, vida abundante, vida completa, em todas as áreas de sua vida. O final da história, a última palavra não é do homem, mas é sempre de Deus. Aleluia. Repita comigo: o maior campo de batalha da minha vida não é fora, mas é dentro de mim. É superação. Jesus, ele nunca prometeu facilidade. Jesus, ele venceu a cruz, e ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas João 16:33, olha só o que diz: eu disse isso para que vocês tenham paz. Olha só, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Então calma aí, olha que ele começa, ele começa a falar, paz. Por quê? Porque nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, o que ele diz? Tenham coragem, superem a si mesmo. Sabe por quê? Porque já está vencido o mundo. Eu venci o mundo por vocês. É você entrar, já está tudo certo. Sabe quando você, às vezes você está com aquela fome de comer aquele rodízio, aquela vontade de comer aquela carne, aquela picanha, aquela fraldinha, aquele queijinho, aquela linguiça cuiabana. Se alguém quiser pagar um churrasco para mim, eu aceito. Glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Pode me levar lá na televisão, não tem problema, eu recebo em nome de Jesus. Eu vou com o meu carro, não precisa nem me levar, a gente se encontra lá. Mas enfim, sabe quando você fala, puxa, vontade de comer um rodízio, mas eu não tenho dinheiro para comer? Aí a pessoa fala, viu, é tudo por minha conta, vai ficar pago com uma vontade, desfruta do que você quiser. Ali tem mesa de japa, ali tem mesa de massa, tem carne, tem picanha, tem tudo à vontade, porque está pago. É isso que Jesus fez por nós quando ele disse, ei, eu quero que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele está sendo extremamente honesto. Jesus, ele não promete uma vida fácil, ele não promete ausência de dor, e ele não promete dias perfeitos, mas ele promete algo maior. Ele diz, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se tem duas verdades poderosas, são essas. Repita comigo: a vitória de Cristo não impede a luta, mas ela garante que a luta não será o meu final. Amém? Agora, tem gente que pensa, se Deus está comigo, nada pode dar errado. Mas Jesus disse, vai dar errado sim. Quem disse que não vai dar errado? Vai ter hora que vai dar errado sim. Só que ele diz no final, mas você não será destruído. Então, repita comigo: a presença de Deus não elimina o caos, mas ela sustenta dentro de mim e dentro dele. Então, a presença de Deus não elimina o caos, mas ele me sustenta e me sustenta nele. Então, entenda: dias ruins não definem destinos. Você quer ver um exemplo? Quando eu falo de José do Egito, o que você lembra de José? Vamos falar a verdade. Quando eu falo de José, o que você lembra de José? Ele é quem? Governador do Egito. Olha que bênção, hein? Quem quer ser governador aqui? Você não quer? Eu quero, se eu tiver oportunidade. Eu quero ser governador aqui. Enfim, quando a gente fala de Davi, a gente fala de um valente de guerra, de um rei ungido por Deus. Sim ou não? Quem não queria ter uma unção de Davi aqui? Diga, eu quero.
Eu também. Quem aqui nunca ouviu falar de Elias? Ele que representa todos os profetas. Tanto é que no Monte da Transfiguração estão ali Moisés representando a lei e Elias os profetas. Ele representa todos os profetas. E ele não experimentou a morte física. Por quê? Porque ele foi arrebatado. Quem não quer ter essa unção de Elias, sim ou não? E Jesus, que venceu o mundo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Agora, a gente falou de José, de Davi, de Elias e de Jesus. José, ele foi governador do Egito, sim ou não? Sim. Mas para chegar nisso, o que aconteceu com ele? Ele foi vendido como escravo, ele foi traído, ele foi preso. Repita comigo: processo. Davi foi ungido rei, escolhido por Deus, mas ele foi perseguido e foi rejeitado. Repita comigo: processo. Elias, ele era um profeta de Deus, mas ele teve uma luta com Jezabel e com os profetas de Baal, a ponto de ele desejar a morte, mas ele foi arrebatado. Elias se escondeu na caverna. Repita comigo: processo. Jesus, ele diz que nós somos mais que vencedores se nós estivermos com ele. Mas tudo isso por causa da cruz. Mas a cruz foi onde ele entregou a sua vida. Repita comigo: processo. Fala para a pessoa que está do seu lado: nenhum deles terminou no dia 1. Você não deu glória a Deus? Você não deu glória a Deus? Então, fala para a pessoa. Fala mais uma vez: nenhum deles terminou no dia 1. E diga assim: e você também não vai terminar, em nome de Jesus. Deus usa dias difíceis para produzir maturidade, dependência e profundidade espiritual. Porque quando nós estamos passando por dias difíceis, nós somos maduros o suficiente de que aí, eu acho tão baixo, assim, não sei qual a palavra usar para expressar, é digno de pena, uma pessoa tão frágil, quando a pessoa diz: eu não vou na igreja, hoje eu não estou bem. Isso é imaturidade. É criança que é assim, criancinha animada. Porque quando nós temos maturidade, Ruth, mesmo quando tudo está errado na nossa casa, aquele dia que parece que não era para a gente ter levantado, Léo, é aí que eu falo: é hoje que eu preciso estar na presença de Deus. Isso define maturidade. E quando nós estamos atravessando, mesmo que pelo vale da sombra da morte, a gente aprende a viver na dependência de Deus. Porque a gente pode estar vivendo em tempos difíceis, mas Deus não deixa faltar. Em nenhum momento Deus nos deixa faltar. E isso vai fazendo com que haja em nós uma profundidade espiritual, que a gente deseja as coisas do alto. Estava conversando com a pastora hoje, na hora que a gente estava voltando para cá, vindo para cá. Ela falou: hoje eu comecei um propósito, um jejum. Mas por que a gente começa um propósito? Eu precisei abrir um propósito? Eu precisei incentivar todo mundo? Isso é maturidade espiritual. Se eu quero resposta, eu me aprofundo espiritualmente na presença de Deus. Eu levanto um jejum, eu faço um propósito, eu oro mais. Então talvez hoje você esteja cansado emocionalmente, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja assim, sem resposta, sem direção, mas entenda: Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Repita comigo: o silêncio de Deus não é ausência, mas é construção invisível. Você pode glorificar Deus por isso? Agora, pastor, como que eu passo pelos dias ruins sem desistir? E eu termino aqui. Eu quero ensinar para você de forma rápida 3 atitudes práticas em como você passa pelos dias ruins sem desistir. O primeiro deles, repita comigo: continue. Mesmo sem sentir.
Isso é disciplina espiritual, porque sustenta o que a emoção não sustenta. Igreja, entenda, eu, antes de me tornar pastor, tenho 15 anos de ministério pastoral, mas antes de me tornar pastor, eu fui diácono durante 3 anos, e eu fiquei 2 anos e meio como líder de jovens. E eu falo, Andréia, foi um dos ministérios que me preparou para o pastorado. E que aqui ó, esse aqui foi fiotão meu, aqui ó, esse aqui foi, eu fui líder de jovens, esse menino aqui que usava fralda ainda, né? Cara, hoje é pai, você tinha quantos anos na época? 12 anos, e a gente fazia os cultos de jovens, e eu gostava de deixar o povo meio chocado, né? Aí eu falava assim: quem está sentindo Deus aqui? Aquele monte de gente levanta, porque eu não sinto nada. Deus não é sentimento, Deus é certeza. Porque tem gente honesta que chega, porque a gente não pode misturar êxtase, que é psicológico, com certeza. Fé e razão são coisas que caminham juntas, mas se houver um desequilíbrio, é por isso que o pentecostalismo, a gente precisa tomar cuidado com, eu sou pentecostal, o pessoal associa barulho, gritaria, mas irmão, isso aí não tem nada a ver com pentecostalismo, isso aí tem a ver com desordem, com zona, e é só ver ali o que Paulo fala para a igreja de Corinto, porque às vezes uma pessoa está honesta na igreja, querendo a presença de Deus, aí quando vê alguém fazer essa pergunta, quem está sentindo Deus? Todo mundo levanta a mão, e ele desejoso de sentir, ele é honesto, não estou sentindo nada. Você talvez vai falar, Deus não é comigo, Deus não é sentimento, Deus é certeza, porque Jesus afirmou, no meio de 2 ou mais eu estarei presente. Deus está aqui, você crê nisso? Isso é o suficiente. Deus está aqui, e não precisa ter manifestação espiritual para isso. Segunda atitude para eu aprender a passar pelos dias ruins sem desistir. Repita comigo: fale com sua alma, não só com Deus. Há momentos que você precisa falar consigo mesmo. Você precisa falar consigo como o salmista está falando aqui, ou seja, organize os seus pensamentos com verdade. Terceiro e último, repita comigo, lembre-se. Isso é processo. Então não tire conclusões permanentes de dias temporários, porque esse dia difícil, esse dia ruim, ele não é o último, ele não é o fim, e como nós dissemos, ele não determina a sua história, porque Deus tem grandes coisas em nome de Jesus. Então não tome decisões definitivas em dias emocionalmente instáveis. Quando nós estamos mal emocionalmente, a gente quer tomar um monte de decisão. Não faça isso. Eu aprendi uma coisa, Pedro. É igual lá em casa, às vezes quando você não está bem, aí você quer resolver tudo em casa. Não. É a mesma coisa quando você está nesses momentos. É a mesma coisa que você tiver com uma arma e a pessoa com uma arma, um vai matar o outro. Quando você está mal nesse momento, você tem que falar consigo. Você tem que deixar o Espírito Santo fluir. Então, eu queria falar muito sério, e eu termino aqui. Tem gente aqui que chegou nessa noite esperando uma resposta e achando, eu estou quebrado. Tem gente que nessa noite chegou aqui a ponto de desistir, mas Deus manda dizer para você hoje, você não está quebrado, você está sendo montado. Deus está te montando para um outro nível. Então, eu queria fazer um apelo para as pessoas que estão nessa noite aqui cansadas emocionalmente, pessoas que pensaram em desistir, pessoas que estão vivendo dias difíceis. Hoje não é noite de desistir, mas hoje é noite de permanecer, de clamar Jesus. Eu convido você a se clamar de pé. Diga: Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome Sobre toda a mente.
presença. Eu sei que existe paz em tua Então diga bem alto: clamo Jesus. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Diga: clamo Jesus. Clamo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói barreiras. Destrói caminhos. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome. Sobre toda alma em depressão. Sobre toda alma em depressão, ansiedade, Saiam agora. Clamo Jesus. clamo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Teu nome é Teu vida. nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Diga mais uma vez: teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Teu nome é Teu vida. nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Feche os seus olhos. Coloque as suas mãos no coração. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que existem pessoas aqui nesta noite que estejam vivendo dias difíceis, dias em que, assim como o salmista disse, em que a sua alma está cansada, a mente sobrecarregada, o coração abatido, mas nós declaramos, Senhor, que nós não vamos desistir. Nos ajuda a entender que o processo não é rejeição, mas que o processo é formação, Senhor. Ah, meu Pai, fortalece quem está fraco nesta noite, renova os cansados, os aflitos, e levanta quem já pensou em parar. Que a nossa fé seja maior que o sentimento e que a tua presença seja suficiente em qualquer estação. Assim nós declaramos em nome de Jesus: teu nome é cura, Teu nome é cura. É poderoso. teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Venha incendiar. Então diga mais uma vez, diga com fé: teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Deixa eu perguntar algo aqui, ó, com sinceridade. Se não for, não precisa levantar a mão. Com quem aqui Deus respondeu? Diga. Amém? Valeu a pena? Eu estou falando, ó, hoje foi só a resposta introdutória. Há mais 7 quartas-feiras que nós vamos trazer respostas nesse sentido, da parte de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Então aplauda bem forte ao nome de Jesus. Só para a gente relembrar, amanhã, 7h30 da noite, eu estarei aqui com o nosso curso de iniciação à teologia.
Dá tempo, se você quer começar amanhã, pode vir, vai ser um prazer estar com você. A gente vai recapitular o que nós passamos nos últimos encontros, até porque faz 2 semanas que nós não temos esses encontros, porque semana passada foi véspera de feriado e na retrasada foi o encontro de homens, o encontro de mulheres, que acontecem sempre na última quinta do mês. E domingo, pessoal, eu falei com a nossa liderança aqui no último domingo, depois do culto da manhã. Eu me preocupo quando eu vejo pessoas que não se importam mais com datas importantes como a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, é legítimo você às vezes faltar um domingo, mas eu falei para a liderança que eu fico pasmo, porque as pessoas às vezes não dão a devida importância, porque não tem problema. Às vezes você vai viajar, você não vem, mas as pessoas não me procuram, pastor, eu não estarei na Santa Ceia, mas tem como ministrar no próximo culto, eu estarei aqui. Então, Santa Ceia é o culto mais importante, porque nós rememoramos o que Jesus fez por nós. Lembre-se, Santa Ceia não é culto de juízo, não é culto de condenação, até porque é culto de celebração, é Eucaristia. E nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus, ele diz: fazer isso em memória de mim. E a religião funciona através de símbolos. E essa simbologia de nós lembrarmos que o pão simboliza o corpo de Jesus e o suco da videira representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário. É para nós celebrarmos juntos. Amém? Então, eu convido você a estar conosco. E nesta sexta-feira vai ser a segunda sexta do mês de abril. Então, toda segunda sexta do mês, começando agora em abril, nós temos um encontro de intercessão. Não é culto, é um momento de oração. Então, você é convidado a estar conosco. Esta reunião que será dirigida pela nossa diaconisa e professora do departamento infantil, a Solange. Quem estará aqui nesta sexta-feira? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Você estará aqui, pastora? Sim, pastor. Que benção, pastora, estar aqui. Eu não vou poder estar aqui, pessoal, porque eu estarei graduando num esporte que eu pratico. Então é graduação, eu estarei nesse momento, mas a minha filha vai estar comigo, né? Representando a mãe dela. Vai ou não vai? Então ela vai orar para eu não apanhar, tá? Eu faço Muay Thai, então é dia de graduação, é dia de a gente trocar o grau, e são 3 graduações no ano. Então vai ter a graduação agora sexta-feira. Pastor, por que o senhor faz Muay Thai? Porque por ser um esporte bom, e porque há demônios que, se não sai em nome de Jesus, sai em nome do Muay Thai, viu? Então tem gente que às vezes não é demônio não, às vezes é falta de corpo. Brincadeira, viu, pessoal? Coloque-se em pé. Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Vem incendiar. Meu Deus, leva essas pessoas de volta para os seus lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal. Com o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho e que a doce comunhão e consolação esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã ou domingo, em nome de Jesus.